Segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Balaíns, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maceias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Elquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés, e de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram aos que tinham o encargo da obra, e superintendiam a casa do Senhor, e estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Abadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam sempre sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas havia escrivãs, oficiais e porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo, teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. E falaram-lhe a esse respeito, e ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este altar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem à ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim e rasgaste as suas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor.
Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos e todos os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo a palavra da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais.